Cruzeiro venceu o Botafogo e deu fim à invencibilidade de David Ancelotti. Um carinho no piso que lhe fez tão bem. Era dia especial para John, possível despedida em casa do goleiro campeão da América. Um bandeirão gigante para um pequeno camisa 10. Era dia especial para Savarino, lembrado pelas conquistas no clube. Essa homenagem fica para a minha história, para a minha carreira. Mas o futebol logo ensina. Uma atuação ruim não poupa despedidas nem homenagens. Já a vida ensina que tudo tem causa e consequência. Um domingão de sol pode ser ótimo para o lazer e péssimo para se defender de um ataque. O sol está batendo diretamente ali nos olhos do John. O sol já havia ido embora quando o goleiro, que está a caminho do futebol inglês, repôs apressadamente a bola. Consequência, ela ficou com o Cruzeiro, que teve a paciência que faltou ao Botafogo. De pé em pé, pro gol de Christian, 1-0. O empate poderia vir no pênalti em Arthur, que o juiz marcou em campo, mas após ver o vídeo, desmarcou. Quer mais uma da causa e efeito? 8 minutos de jogo, Barbosa tomou cartão amarelo. 35 minutos depois, quando a bola chegou em Caio Jorge, era Barbosa na marcação. Uma nova falta e ele seria expulso. Foi driblado e não conseguiu acompanhar o artilheiro do Brasileirão, que também é bom em assistência. De Caio Jorge para Matheus Pereira, golaço do Cruzeiro. 2-0 no primeiro tempo. A gente errou bastante, coisa que a gente não erra, coletivamente, individualmente também. O Botafogo fez no segundo tempo o que o placar obrigava, voltou no ataque. Uma bicicleta fraca de Arthur, uma cabeçada forte de Barbosa, uma bola colocada de Savarino beijou a trave. David Ancelotti fez todas as mudanças à disposição. Inclusive pôs em campo a contratação mais cara da história do clube. Danilo custou 142 milhões de reais ao Botafogo. Só que nem os ataques e nem as substituições em série deram jeito dessa vez. Fim de uma invencibilidade que já durava mais de um ano pelo Brasileirão. 16 jogos. A última derrota em casa havia sido em julho do ano passado, justamente para o Cruzeiro. O time de Minas, pelo visto, adora o tapetinho do Nilton Santos. Primeira derrota sob o comando de David Ancelotti. Não foi um bom dia, o Cruzeiro estava melhor. Depois, a reação que acho que tivemos no 15 minutos da segunda parte não foi suficiente para cambiar o jogo. Pois é, o John, que está negociando com o West Ham da Inglaterra, você viu, não foi bem, né? Mas o Ancelotinho já avisou que enquanto ele estiver disponível, vai ser titular, viu, John? Agora, o Botafogo já está se movimentando por um substituto, né? Está negociando com o Neto, está no Bournemouth, também da Inglaterra, tem 36 anos, está na Europa há mó tempão, passou por Barcelona, Juventus, em várias convocações, inclusive para a seleção brasileira. A gente está acompanhando de perto essa negociação aí. Eu acho que teve mais um outro ponto em relação ao Botafogo. Qual foi? A quantidade de passes errados que o Botafogo teve nessa partida tava baixo. me chamou muita atenção, obviamente de maneira extremamente negativa, porque isso não é um defeito do Botafogo e foi nesse jogo. Perfeito. E quando você erra muitos passes contra uma equipe como é o Cruzeiro, de uma transição extremamente rápida, inclusive você mencionou muito bem no gol, na jogada que poderia ter feito falta, isso vai ser fatal. Então o Botafogo errou duas vezes, taticamente e tecnicamente. Taticamente, quando você deixa o Matheus Pereira, a cabeça pensante do Cruzeiro, livre da forma... Gente, ele ontem, ele estava livre, sozinho, ninguém colava nele. Ele estava pensando, ele recebia e tinha tempo para pensar. E o outro foi o erro, a quantidade de erro de passe. Você não pode errar tanto assim. O Marlon Freitas, que a gente tanto elogia aqui, ontem errou uns 2, 3 passes no meio de campo. O próprio Danilo, que entrou no segundo tempo,
também entrou errando passe, mas aí não tem como criticar porque ele está se acostumando ainda ao futebol brasileiro e a grama sintética, que é um piso totalmente diferente. Então, de fato, o Cruzeiro mereceu essa vitória, sem sombra de dúvida. E aí, ô Pedrosa, o goleiro John tá... O tchá-tchá-tchá que rola, né? Não é nada oficial, mas há um tchá-tchá-tchá que ele tá perto de deixar o Botafogo. A gente até viu aí na matéria do Flavinic, o David Ancelotti disse que já conversou com ele e que o John vai ser titular enquanto não tiver uma situação definida. O goleiro recebeu proposta do West Ham, né? E manifestou interesse em jogar fora. É isso que a grande mídia tá falando. Porém, o Botafogo só vai liberar ele quando tiver um reforço já bem encaminhado. Os scouts do Botafogo funcionam e funcionam muito bem. Sim. Lembrando também ao torcedor que existe hoje um reserva, que é o Léo Link, que é um bom goleiro e que a torcida deve confiar, porque é um cara com muita qualidade. Não deu muita sorte na temporada quando ele foi utilizado e se machucou no jogo em que ele ia ser titular, né? Ele não deu muita sorte, mas é um goleiro com muito recurso, né, o Pedrosa? Então, eu vou discordar disso, Você vai, você não vai assim, eu acho o John de uma prateleira altíssima pra mim, ele tá na primeira prateleira aí dos goleiros do futebol brasileiro. Falhou feio e no momento que tá tendo negociação que acaba até incomodando mais a torcida, falou que já foi quer... Foi até vaiado, né? Exato. Eu acho que ele é um ídolo do Botafogo, foi o melhor goleiro do ano de 2024 aqui no futebol sul-americano, mas de fato essa situação, o Botafogo, pra mim, na minha humilde visão, tem que ir ao mercado buscar um novo goleiro. O Léo Link, ele sai do Atlético Paranaense, mesmo ele tendo o aval do scout do Botafogo, mas ele sai sendo um goleiro totalmente sem confiança. Ele sai sendo um goleiro que falhou diversas vezes lá no Atlético Paranaense. E vou falar aqui novamente, o Léo Link, pra mim, ele pode até se transformar nesse goleiro, mas hoje ele não tá perto da prateleira do John no futebol brasileiro. Porque o John tá realmente muito acima de Só muitos, que toda grande equipe que quer ser campeã precisa ter um goleiro de alto nível. Perfeito. Se você não tiver em lances decisivos, em momentos decisivos que decidem campeonatos, o teu goleiro vai falhar. E aí é complicado. Eu acho que se o Botafogo quiser realmente repetir um ano de títulos, repetir essa hegemonia que ele conseguiu em 2024, ele precisa buscar um goleiro de alto calibre. Porque em muitos momentos, eu vou dar um exemplo bobo aqui, rápido, que a gente vai falar já. O que aconteceu no jogo do Vasco? O Léo Jardim não jogou. O Daniel Fusato jogou e falhou. Uma bola totalmente defensável. O Rossi, no ano passado, em alguns momentos, era contestado em relação a isso. O Rossi, nessa temporada, ele conseguiu fazer um ano maravilhoso. Só que nos últimos jogos ele tem falhado. Isso custa pontos, isso custa campeonatos. Qual é o problema? O Rossi não tem hoje um substituto. O Léo Jardim, o substituto dele, tá longe de ser do mesmo nível. É a mesma coisa. E você botar o Léo Link como titular, eu acho prematuro. Acho bem prematuro. Acho que tem que ter um trabalho com o Léo Link. Se eu fosse o Botafogo, já que tem que contratar, mas eu acho que contrata um goleiro para ser titular. Mas eu acho que é pra isso chegar aí, né? Para ser dono da posição. Não para ser apenas uma composição de time. Outro exemplo, no futebol brasileiro, o Bahia. O time do Bahia é um timaço. E não tem um goleiro confiável. O Bahia foi eliminado da Copa Sul-Americana com um erro grotesco do Marcos Felipe. E no último jogo aí do Campeonato Brasileiro, não o que empatou agora, mas o Ronaldo também teve uma falha grotesca. Gente, isso vai minando o time. Se você não tiver um goleiro de segurança, não adianta você ter um timaço. Ele vai falhar. Até porque o Botafogo vai vender o John, se vender por 10 milhões. Gente, com 10 milhões de euros você faz uma contratação de um bom goleiro no mercado. Sim. Você não necessariamente tem que tirar um titular absoluto que está hoje na Premier League. Eu estou dando um exemplo aqui. Mas você consegue fazer a contratação de um bom goleiro. O goleiro do CRB, né? Tem um aí que, se eu fosse dirigente, eu com certeza ficaria de olho. O Carlos Miguel, que está encostado lá no futebol goleiro também. Que era do Corinthians, lembra? Lá no Nottingham Forest não está sendo utilizado. Quem sou eu? Não trabalho em scout. Mas se eu fosse dirigente, eu com certeza olharia de perto a contratação desse jogador. Tem um goleiro do CRB que tá fazendo um ano bizarro, e o do Curitiba também. Eu vou pegar o nome aqui. O goleiro do Curitiba é muito bom. O meu medo em relação a esses goleiros assim é como é vestir a camisa de um grande clube. Sim. Aí você chega para botar como titular, talvez extrema. Agora, o Carlos Miguel, ele já mostrou, inclusive num momento extremamente complicado, que ele foi substituir o Cássio lá no Corinthians. E ele foi muito bem, e logo depois foi para a Premier League. A verdade é que eu que falei que o Léo Link é um bom goleiro, mas ele é bom goleiro. O tchá-tchá que tem é esse. É que não, o Botafogo eu acho o Léo Link um bom goleiro, tá? Pedro Morisco. Eu só acho. É o nome do goleiro do Curitiba. Torcida Alvinegra, um ótimo dia para todos. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz. Eu tô chegando com tudo na tarde dessa terça-feira. Tô chegando com muitas informações do nosso glorioso, do nosso Botafogo, que infelizmente, né,
teve que negociar o John com a equipe do West Ham da Inglaterra, né? O goleiro do Botafogo aceitou, né, sair do Glorioso para ir jogar no time inglês. Então, assim, alô, John, você possa fazer muito sucesso lá no West Ham, né? Potencial, você tem um grande potencial para um futuro muito próximo, você ser goleiro titular da seleção brasileira. Então, assim, que você possa fazer muito sucesso lá no West Ham, né, da Inglaterra. Então, assim, seja feliz, né? E o Botafogo está encaminhando a contratação do goleiro Neto, né? Já o substituto do John, ex-goleiro do Barcelona, né? Um jogador experiente, para mim é um substituto ideal para o goleiro John. Então, assim, o Botafogo vai no mercado, né? E coloca uma reposição à altura. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver essa reposição, né, do goleiro John? Foi uma boa, não foi? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Quero ver a opinião de todos vocês. Então é isso, o Botafogo que infelizmente perdeu, né, para o Cruzeiro, né, perdendo a invencibilidade, né, do David Ancelotti. Agora o filho do Ancelotti tem que ver qual o estilo de jogo, né, ele vai implementar para a próxima partida. Lembrando que o próximo jogo sempre será uma grande decisão, até porque o Botafogo está contratando vários jogadores e esses jogadores têm que chegar dentro de campo e tem que dar o seu melhor. Vocês concordam? Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. À noite, provavelmente, estarei de volta atualizando vocês com mais notícias do nosso Botafogo. Fiquem com Deus e até a próxima!